nossos corações. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos fazem renascer. Da luz do Criador nascemos e para essa mesma luz haveremos de volver. Quando nós espalhamos o nosso olhar no horizonte, nós nos damos conta das inúmeras belezas infinitas que nós encontramos na natureza. Estes encantos mil nos falam de uma força, de uma presença que a tudo envolve, que a todos nós alimenta e nos dá condições de vida. A natureza é instrumento desta força, fonte de sobrevivência para todos nós, sem exceção. Somos parte dela, nela nos movemos, nela nos alimentamos, e ela tem realmente esta importância. Entretanto, esta natureza já existia antes de nós balbuciarmos os primeiros caminhos. O homem surge após a natureza. E depois que nós deixamos este corpo, a natureza prossegue, existindo. Nossa inteligência, ainda que imatura, haja visto os acontecimentos sempre atuais, e quando fazemos uma autoanálise nossa, percebemos que esta orquestração que na natureza existe, dá a ela uma ordem, dá a ela um ritmo, e é algo que permeia a tudo. A esta orquestração, a essa inteligência superior, convencionamos chamar de Deus, mas o nome pouco importa. O importante é que nós consigamos entender que é algo superior à nossa inteligência. É algo superior a todas as criaturas. E nesta energia, neste amor, nós concebemos e sentimos-nos seguros, amparados, resguardados. Deus, e prefiro chamar assim, é imanente e ao mesmo tempo transcendente a tudo. Mesmo que ainda não o compreendamos, ele permeia e transcende. Não está preso à matéria, mas a matéria é seu instrumento, onde nós podemos aí caminhar e seguir. Sentimos-nos conectados a esta força, a que chamamos Deus, e que Jesus nos falava como o Pai. Com Ele, associamos esta palavra tão carinhosa a Deus. Foi o primeiro a nomear assim o Criador. E todos nós, a partir de então, igualmente adaptamos, aceitamos esta denominação, Pai Nosso. Há esta sensação de calor, de carinho, de aconchego, que esta conexão nos traz, nós chamamos amor. O sentimento de amor. E como é bom o amor! Todos nós nos sentimos agraciados pelo amor, revigorados, gostamos do amor, nos sentimos aconchegados, pacificados, plenificados no amor. E o contrário do amor nos deixa inquietos, frios, vazios. Então a tendência natural é que todos nós busquemos este amor como fonte de vida, fonte de alimento que nos dá condições de
seguir adiante. No amor planificado, nessa sintonia com o mais alto, com o Criador, nós nos sentimos que o estresse cessa. A ansiedade igualmente desaparece. Nos sentimos seguros e em paz. Olha que interessante. Sentimentos que isto nos proporciona. Diferente daqueles que muitas vezes encontramos no mundo, onde temos que estar correndo, lutando pela sobrevivência. E nos sentimos no final do dia totalmente exauridos. Na plenitude do amor, nos sentimos completados. Isso já nos traz uma reflexão importante, o quanto não podemos nos dissociar do amor de Deus em nossas vidas. Pensemos nisto. Não estamos dizendo aqui que devemos ficar o dia inteiro ajoelhados numa rogativa, mas devemos deixar parte de nosso momento para esse instante em que nos conectamos com algo maior, para trazer um pouco de paz, tranquilidade, para nos sentirmos bem. Esse estado de felicidade que estamos aqui, tentando trazer, é algo que almejamos, é um estado de bem-aventurança do qual Jesus denominou o reino de Deus. Quando lemos o Evangelho, o Novo Testamento, encontraremos lá vários momentos esta palavra, o reino de Deus e o reino dos céus. E Jesus há de complementar essas denominações dizendo que o reino de Deus não vem com violência, com dor, com aparências exteriores, com opulência, com ostentação. Que é algo que não está aí para nós vermos nas vitrines, nos shoppings, em locais outros, mas está no local muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, que é o nosso íntimo. É um estado íntimo que é facultado a todos sentirem e desenvolverem, a todos sem exceção, independente da raça, independente do credo, das condições sociais. Esse reino de Deus, esse estado íntimo da alma pode ser requerido e desenvolvido por todas as criaturas. E Jesus, na sua fala poética, nos fala, é como se descobríssemos um tesouro enterrado. É tal qual a dracma perdida, que era uma moeda, ou seja, algo valoroso. E quando nós perdemos algo valoroso, ou quando nós queremos encontrar algo valoroso, nós colocamos a nossa energia, o nosso foco, a nossa atenção. Então o reino de Deus teria que estar sendo buscado por nós como algo muitíssimo valoroso. E vou dizer, é realmente muito valoroso. Às vezes a gente vê nas propagandas dizendo, dinheiro compra isso, mas há coisas que o dinheiro não compra. Não compra a felicidade. Não compra a saúde. Quando eu falo a saúde integral, mesmo a saúde orgânica, ela tem um limite. Então há coisas que nós precisamos entender que está dentro desse terreno de nossas almas, de nossos corações. Jesus veio anunciar que é chegado o tempo do reino de Deus despertar nas criaturas. Esse tempo, a gente fala, era 2000 anos atrás. Não, ele veio anunciar que já era chegado. Então, há 2000 anos atrás, iniciou esse processo para que a gente pudesse, hoje, talvez, estar colhendo os frutos. Mas, uma vez mais, quando olhamos para nós e olhamos o mundo, parece que alguma coisa deu errado. Será que as palavras de Jesus estavam equivocadas?
Acredito que não. Provavelmente nossos ouvidos não eram ouvidos de ouvir, e nossos olhos não eram olhos de ver, porque aqueles que ouviram, aqueles que viram, aqueles que aceitaram, muitos já não estão aqui, e aqueles que aqui estão vivem de forma plena, mesmo estando nas condições mais simples da sociedade. Independe. Então, esse anúncio de Jesus veio trazer para nós este importante recado. É chegado o momento do reino de Deus despertar no coração de todos nós. De encontrarmos esse estado íntimo em nossas vidas e nossas almas. Na consciência individual de cada ser. E isso é essencial. O Mestre nos mostrou isso. É essencial que cada um de nós possa desenvolver esse estado íntimo, para que a gente possa o quê? Dar o segundo passo em nossa evolução. Subir de patamar. Então isso significa que nós estamos meio que congelados? Sim. Nós crescemos muito, avançamos muito tecnologicamente, mas estamos meio que, não conseguimos seguir adiante. Porque ao mesmo tempo nos petrificamos no egoísmo e no orgulho. Isso nos dissocia, nos distancia desta fonte maravilhosa que é o Criador. Então esse despertar deste reino, desse estado íntimo, vai nos fazer reconectar com a fonte. E aí conseguirmos este upgrade, este pulo, este salto em nossa evolução. Jesus nos adverte que para isso não será fácil. O passo para fazermos esta reintegração dentro de nós não é fácil. E com certeza não é. Ele até usa a metáfora que é como você entrar numa porta estreita. E a gente tem que se apertar, né? Porque é difícil. Ou subir uma montanha muito íngreme, é difícil. Vai exigir esforço, sacrifício, força de vontade. Por isso que muitas vezes, quando se fala, muitos são chamados, poucos escolhidos, nós temos interpretado muito erradamente isto. Cada um de nós se escolhe a si mesmo para seguir uma boa nova, para seguirmos uma luz ou não. Ninguém estará nos julgando, falando, você fez isso, fez aquilo. Esqueçam isto. Esqueçam esse plenário onde haverá juízes nos julgando se deveremos entrar ou sair de algum lugar. O maior, e diríamos, o mais difícil juiz está na nossa consciência. Somos nós mesmos. Então precisamos começar a dar tratos melhores ao nosso mundo íntimo, à nossa esfera interior. O Mestre ainda nos alerta com carinho, ressaltando que quem perseverar nesse caminho de autoburilamento, de autotransformação, será salvo. Mas salvo do quê? Deste processo negativo em que nos colocamos. Salvo das coisas menores de nosso ser. Na fala de alguns filósofos, da nossa própria sombra. Não é salvos de alguma outra coisa externa, é de nós mesmos. Porque ainda trazemos esse lado luz, esse lado sombra. O lado luz precisamos desenvolver, aumentar, mas o lado sombra permanece. E precisamos diminuí-lo. E só encarando a nós que iremos fazer isso. Então esse lado sombra, ele é como se estivesse nos enredando numa noite interminável de pesadelos e ilusões. Fiquemos atentos. É aquele pensamento que vem e fala, você não é suficiente. Você não consegue. Está vendo? O outro é melhor.
E fica lá martelando, 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 e a gente vai aderindo àquela fala e vamos nos colocando numa condição menor. Ou vamos nos irritando com as criaturas que estão ao nosso redor, criando aí embates desnecessários. Então olhemos para esses aspectos de nossa personalidade. Ao longo dos séculos, o conceito de reino de Deus ou reino dos céus tem se modificado. No passado, antes mesmo de Jesus, e ainda até os dias atuais, algumas religiões prometiam aos seus fiéis um local bem alto, destinado como morada da alma, àqueles que saíssem da vida, né, ali adentrariam. E eles falam que neste local das almas, neste céu, estaríamos em contemplação. Não estaríamos trabalhando, não precisaríamos mais trabalhar, estaremos estagnados. Imagina ficarmos num lugar onde ficamos sem trabalhar, parados em contemplação, estagnados. Algumas pessoas podem falar assim, poxa, é tudo que eu queria. Olha, a gente sai de férias porque a gente quer ficar no ócio. Ok, uma semaninha estamos lá no ócio. Agora, gente, acima disso, a gente vai ficar pinel. Vamos ficar malucos. Então não vamos desejar isso. Então isso é uma condição totalmente fora do contexto. Durante algum tempo se acreditou na existência desses vários céus. Tanto é que algumas criaturas pensavam é como se fosse, semelhante a um edifício de apartamentos, onde tínhamos lá o primeiro céu, o segundo, o terceiro. Então se falava muito do sétimo céu. E chegar no sétimo céu era o suprassumo. Ali estaríamos super bem. Eu quero ficar no sétimo céu. Os muçulmanos, nossos irmãos, acreditavam não em 7, mas em 9 céus. Então, em cada um deles, os crentes iam tendo mais bem-aventuranças. E o 9 deveria ser também o top. O astrônomo Ptolomeu, ele já contava não 9 nem 7, contava 11. Então, você vê que interessante, cada um vai trazendo, mais céus. O último lugar da glória, o top, se chamava para Ptolomeu Empireu. Jesus veio simplificar toda essa questão e veio falar para nós que não tem isso, e nos traz um novo conceito sobre o reino dos céus. Ele fala assim, está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. O reino dos céus não está aqui e nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. O reino do céu não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. E ainda afirmava assim, o reino de Deus, o reino dos céus, não vem com aparência exterior. E é ótimo a simplicidade e a sabedoria de Jesus. Que lembram? Nossos irmãos hebreus mataram e fizeram tudo pela terra de Canaã. Pela terra, prometida. Então, quando a gente sempre acha que algum lugar é um lugar sagrado, aqueles que se agem detentores, do direito desse local, exterminam os outros. Porque os outros são infiéis. Não existe um céu material, gente. Não existe. É em nosso lar. Os espíritas, falam, é em nosso lar. Então nós que estamos nesse livro, não é em nosso lar também não. E aonde vai ser? Dentro de você. O céu é um estado íntimo. Porque imaginemos o nosso Mestre Jesus, quando está aqui entre nós, então ele está fora do seu céu.
Eu diria até para suportar a gente, ele tem que estar com o céu em todo lugar. Ele carrega em todo lugar. Está dentro. Aqueles que desenvolvem atividades nos locais mais difíceis levam o seu céu consigo. Quando estamos no nosso trabalho, seja aqui ou acolá, levaremos conosco. Então vamos desenvolver esse estado em nós, não buscarmos fora. Isso é uma ilusão. Então, o mestre comparava um tesouro escondido no campo, uma pérola de grande valor, a um grão de mostarda, que nos remete àquela situação. O grão de mostarda que um homem planta representa a necessidade de cada um de nós cultivar o estado de reforma interior. Então, a gente sempre costuma dizer, não vai ser da noite para o dia que vamos realizar as transformações que nós precisamos. Mas se nós não começarmos, nunca alcançaremos. Às vezes ficamos com aquela ideia de que precisamos ser anjos para fazer alguma coisa. Vamos ficar então esperando ad eternos. O grão de mostarda é algo minúsculo que cada um de nós pode plantar, representando um sentimento em nós. Então, se hoje eu conseguir calar em mim um pouquinho da minha arrogância, já estou fazendo um grande trabalho. É uma sementinha de mostarda. Amanhã eu faço um pouquinho mais, depois de amanhã outro, e assim por diante. Será que o Criador espera que a gente faça coisas milagrosas? Não. Ele é sábio. E sabe que o processo é lento e tem que ser lento. Então, o aprimoramento que cada um de nós se faz devagar, lento, mas precisa ser preciso. O que equivale a dizer que cada dia devemos nos examinar e ir trabalhando uma virtude até conseguir adquirir ela completamente. Então, quando vocês puderem, tem uma litinha no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre muitos chamados, poucos os escolhidos. Allan Kardec ele vai trazer para nós algumas ideias e reflexões muito importantes. Uma delas é esta que ele coloca. Não basta ser convidado, porque se trata muitos chamados, poucos escolhidos, da festa de bodas. Tá? Então não basta sermos convidados para o banquete celestial. Não basta dizermos-nos cristãos. Não basta nos sentarmos à mesa desse banquete celestial, acreditando que já estamos 10. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estarmos revestidos de uma túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a caridade. Então, a túnica nupcial que Jesus se refere nessa passagem é a pureza de coração. Esse sentimento que nós vamos trabalhar em nós, que conseguimos dar um grande passo quando nós realizamos a caridade em favor dos outros. Não é por acaso que foi colocado esse slogan, fora da caridade não há salvação, para retirar de nós essa ideia de que fora de alguma religião não há salvação. Não existe isso. Não existe falar fora do Espiritismo não há salvação. Errado. Fora dentro daquela religião não há salvação. Errado. Não é o rótulo que nos torna melhor. É o que nós trazemos dentro de nós. Então, vamos trabalhar isto. Purificar o coração e fazer caridade. Ah, mas Sérgio, o que é purificar o coração? Essa sementinha que eu acabei de falar. Olha para si. Ah, eu fico muito irritado quando alguém fala comigo. Lembra do Chico? Pega um copo d'água e coloca na boca. Na hora que ele tinha vontade de criticar, coloca na boca. Foi a recomendação do benfeitor espiritual. Era uma forma material de ele se lembrar de que precisava, às vezes, ficar quieto. Então, é isso. Purificar o coração é trabalhar as arestas que ainda trazemos em nossa personalidade.
Ou nos achamos já anjos do céu? Estamos distantes. Eu, que vos falo, sei a minha condição. Então, precisamos trabalhar aos poucos. Cada dia um pouquinho. A gente vai lapidando esta estatueta, dando a ela um formato mais primoroso, que pode levar não uma existência, mas várias existências. Mas com o nosso cincel, vamos fazendo paulatinamente, até alcançarmos esta condição, que chegará, não tenho dúvida. Acredita em Jesus quando diz, que tudo que eu faço, vós o fareis e muito mais. Vós sois deuses. Então a gente devia levantar da cama e falar para nós mesmos, eu preciso então agir como alguém realmente que tem essa crença de que nós somos filhos de Deus e trabalhar os nossos sentimentos cada vez mais e melhor. Fora da caridade, não há salvação. Praticar a caridade e purificar o coração é o grande desafio de nosso século. E para fechar, para que a gente possa lembrar, existem coisas que este século está demandando e que está nos absorvendo de uma forma muito sedutora. A internet nos ajuda, mas nos escraviza. Essa forma que nos impõe um raciocínio de 5 segundos é para anestesiar-nos. O que é esse raciocínio de 5 segundos? É aquela do Instagram, das redes sociais. A gente passa o dia ali. Só isso, virando página. É fácil, é com o dedinho. A gente não raciocina, é menos que 5 segundos. Isso é um anestesiador. Está nos deixando letárgicos. E com isso, a gente acha que a vida é assim. Olha aqueles sorrisos, aquelas coisas lindas, que as pessoas mostram e falam, nossa, eu estou ruim. Porque hoje eu acordei um pouco assim, cabisbaixo, ou hoje eu não consegui. Aí a gente fala, mas eles estão sempre sorrindo, estão sempre em lugares maravilhosos, então eu estou ruim. E a gente, esse raciocínio de 5 segundos está nos matando. Abram os olhos. Porque quando a gente se vicia nisto, qualquer outro esforço que demanda mais do que 5 segundos é algo ruim. A gente não consegue ler uma página de um livro. A gente não consegue, porque a gente sente, cansaço. A gente fica assim, poxa, eu não consigo. Dorme. A gente não consegue participar de um curso. Porque é mais do que 5 segundos. Para sair de casa vai estar mais do que 5 segundos. Não consegue ir numa academia, não consegue fazer um exercício, porque é bom para a nossa saúde. Não estou falando de estético, mas para a saúde mesmo. Demanda mais que 5 segundos. Então a gente está entrando num processo de difícil retorno. Fiquemos atentos. Orar demora mais do que 5 segundos. Vamos nos conectar com o Criador e veremos que mais do que 5 segundos nós ganharemos uma vida. Que Jesus nos abençoe.